Se tem uma coisa que eu não gosto é de injustiça. E quem acompanhou aqui o babado, o barraco que aconteceu na última edição do São Paulo Fashion Week. Para quem não acompanhou, estava tendo um desfile de algum estilista quando uma médica, uma senhora, e o seu marido se envolveram numa confusão com o que me parece ser um influencer, não sei ao certo, que estava de pé na frente das pessoas sentadas. Então, a informação foi essa. Havia um desfile, essa médica e o marido dela, que também me parece que é médico, estavam sentados nos lugares deles e me parece que a organização não selecionou, não distribuiu lugares sentados para todas as pessoas. E esse influenciador, que até parece que é o meu xará, Rafael, estava de pé, encostado em uma pilastra e me parece que atrapalhando a visão das pessoas que estavam sentados atrás dele, incluindo aqui a médica e o marido dela. Num dado momento, e eu não vou conseguir colocar a gravação aqui, porque com certeza o YouTube derrubaria meu vídeo, mas você pode pesquisar na internet, aí tem um monte de pessoas falando sobre essa questão. O marido dessa mulher aparece numa gravação falando de uma forma bastante veemente no ouvido desse indivíduo, falando para ele sair de lá, porque estaria atrapalhando a visão. Não dá para entender bem ao certo o que ele fala ali naquele momento, se está ofendendo, se está ameaçando. Aparentemente, pelo que eu pude analisar das imagens, ele está ali de uma forma até agressiva, mas sem ser agressivo de fato, fazendo, né, tentando fazer com que o influenciador deixasse aquela pilastra, enfim, se sentasse em algum lugar ou fosse para um outro local. Num dado momento, essa médica aparece bastante nervosa, empurrando esse influenciador para que ele saísse daquele local e aparentemente ele saiu depois desse empurrão. Não sei se foi registrado o boletim de ocorrência sobre esse fato, mas já deixo bem claro aqui que, pelo que eu pude analisar nas imagens, a minha impressão é de que ali não houve uma lesão corporal. E por que eu falo isso? Porque a lesão corporal, juridicamente falando, até para você entender, ela depende sempre de um laudo de corpo de delito. Então, um exame de corpo de delito, um exame que ateste algum tipo de lesão, uma equimose, um hematoma, um arranhão, mas precisa ter uma consequência física para que seja considerado uma lesão corporal dolosa leve. Ao que me parece, vendo as imagens, isso não aconteceu, foi um empurrão, né? Então, para mim aqui, descaracterizada a lesão corporal dolosa leve. Poderia A gente poderia até falar aqui sobre uma contravenção penal que é chamada de vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal, tem uma pena extremamente pequena e ela vai ser aplicada a esses casos em que nós popularmente chamamos de agressão, onde não há uma lesão. Um empurrão mais forte, por exemplo, que não deixa uma lesão visível ao corpo, poderia ser considerada uma contravenção penal de vias de fato, tá? Mas eu quero que você entenda que eu já descarto essa questão da lesão corporal dolosa leve, porque essa lesão não tem a força suficiente, aliás, essa agressão não tem a força suficiente para causar uma lesão corporal, uma lesão visível no corpo desse influenciador. Muita gente falou sobre um possível crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia ou uma difamação. Aparentemente, no final ali da abordagem, ela fala algo assim, seu viado. Esse seu viado, naquele contexto, pode até ser considerado um crime contra a honra. Aí vai precisar ficar provado, demonstrado num processo,
Ela realmente tinha o que nós chamamos de vontade de injuriar, a vontade de ofender a honra daquele indivíduo. E sim, usar esse termo neste contexto pode ser considerado sim um crime contra a honra. Esse crime contra a honra, ele é um crime que tem um prazo de 6 meses para uma queixa-crime. Então, esse influenciador, se ele se sentiu ofendido com essa palavra, não deu para ouvir todo o diálogo, essa foi uma que eu identifiquei, mas nem é com toda certeza, ele poderá, então, oferecer uma queixa-crime nesse prazo de 6 meses. É importante esclarecer que essa queixa-crime, ele vai precisar contratar um advogado particular, porque até onde eu sei, a Defensoria Pública não realiza esse tipo de trabalho, em que pese, ponto e vírgula, deveria sim oferecer esse tipo de trabalho, mas até onde eu sei, não oferece. Então, vamos aqui ao cardápio, né? Lesão corporal. Vamos um outro ponto aqui. Se ficar comprovado que ele estava no lugar errado, sei lá, inconvenientemente na frente das pessoas sentadas, isso não caracteriza um crime por si só. Pode configurar uma baita de uma falta de educação, mas não configura um crime necessariamente ser inconveniente. Tá? Então, se isso ficar comprovado, sim. Tem muita gente que disse que ele estaria encostado na pilastra, então ele não estaria incomodando a visão de ninguém. Isso também vai ter que ser comprovado dentro de um processo. Mas mesmo que não tivesse, eu vejo uma falta de educação. Não vejo nada além disso. Agora, com relação à médica, pode ser imputado a ela crime, a contravenção penal de vias de fato, que não vai dar nada no final das contas, ou uma queixa-crime por uma injúria, que também tem uma pena pequena, mas nesse caso pode até haver uma indenização por danos morais e tudo mais. Agora, para o médico, né, ou o marido da médica, que não ficou bem claro para mim quem se ficou só naquele bate-boca, não tem crime. Se de alguma forma ficar comprovado que ele ameaçou o influenciador, tipo, se você não sair daqui eu vou te matar. E aí sim, ele poderia responder pelo crime de ameaça. Deu para entender? Então esmiuçamos aqui esse caso. Evidentemente que é uma situação bastante triste para o evento. Eu me pergunto se não havia no São Paulo um Fashion Week, que é um evento grande, selecionado, seguranças, administração, pessoas que pudessem intervir nesse caso. E a orientação jurídica que eu dou para você é, numa situação dessa, vai tentar resolver sozinho, né? Colocando o peito lá na frente, podendo responder por um crime e a bagunça fica mais cara, porque aí você vai ter que pagar advogado, pode ter que pagar uma indenização. Então, melhor nesses casos é chamar a administração, chamar um segurança e pedir para que a organização do evento se envolva naquela situação e resolva da melhor forma. Tá legal? Ficou com alguma dúvida? Concorda comigo? Discorda de mim? Coloca aqui nos comentários. Te vejo lá no meu Instagram, @paivadoutor. Manda lá um direct para mim falando assim, ó, vim aqui do canal do YouTube. Tá legal? Até o próximo vídeo. Um beijo, abraço, até mais. Tchau.